Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de depressão. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil está em segundo lugar com o maior número de pessoas depressivas no mundo. Ele perde somente para os Estados Unidos, que está em primeiro lugar com o maior número de pessoas depressivas. Então, a depressão é uma doença e ela tem que ser tratada como doença, de acordo com os diferentes graus e os diferentes sintomas, porque a depressão, ela é uma doença muito peculiar. Cada pessoa tem um sintoma diferente e ela tem diferentes graus que vão desde o leve ao moderado e ao grave. E para cada grau e para cada sintoma existe um tratamento diferente, que pode incluir medicação psiquiátrica, psicoterapia sem medicações e atividade física, de preferência ao ar livre, para tomar luz solar. Por quê? Porque o nosso cérebro, nosso organismo, ele é formado como uma química, como componentes químicos, né? E a nossa química cerebral, ela altera as nossas emoções e os nossos sentimentos e provoca doenças. Assim como os nossos sentimentos e as nossas emoções também alteram a nossa química cerebral e também provocam doenças. Então, gente, algumas pessoas têm depressão por fatores genéticos. Outras pessoas têm depressão causada por estresse, por uma situação traumática. Algumas pessoas desenvolvem a depressão por deficiência de vitaminas. Outras pessoas desenvolvem a doença como uma reação a medicações. Outras desenvolvem a depressão como uma reação a substâncias ilícitas que a pessoa usa e dá como reação adversa à depressão. E também o álcool. O álcool pode dar como reação adversa à doença depressão. Então, vários fatores levam a pessoa a desenvolver depressão ou não. Inclusive, existem algumas pessoas que têm assim mais probabilidade de desenvolver a depressão pelo estresse e pela pressão do dia a dia. Por exemplo, os refugiados, os médicos, os policiais e as pessoas LGBTQIA+. Porque essas pessoas, elas estão mais sujeitas ao estresse e à pressão, seja interna ou externa, e tem mais propensão de desenvolver a doença. E o primeiro passo é estarmos atentos aos sintomas. Podem ser leves ou fortes, mas se você está atento, você pode tratar a depressão no nível leve, pode tratar com uma psicoterapia, pode tratar com uma atividade física, porque se você deixa a depressão avançar até um nível mais grave, aí será necessário um tratamento psiquiátrico com medicações antidepressivas. Então, por exemplo, existem depressões reativas, que são aquelas depressões desenvolvidas após traumas como perdas de entes queridos, abusos, situações traumáticas como guerras. E essa depressão reativa, ela pode ser tratada com medicações, atividade física e psicoterapia, de acordo com o grau de gravidade. Outro tipo de depressão é a depressão pós-parto,
onde a mulher, pela baixa hormonal, ela sente uma depressão que a impede de cuidar do próprio bebê. Ela se sente incapaz e ela não sente felicidade em ser mãe. Essa depressão também é tratada com medicações antidepressivas que não afetam a amamentação. Existem outras depressões mais leves, onde a pessoa tem uma apatia, uma tristeza, uma falta de vontade, um distúrbio alimentar, sintomas leves, onde o psiquiatra vai diagnosticar e vai encaminhar para um psicólogo. E aí não será preciso um medicamento. Aí pode ser curado através da psicoterapia e através de atividades físicas, sem medicações. Então, o primeiro passo é procurar um psiquiatra. Por quê? Só ele pode fazer o diagnóstico, porque ele vai fazer o exame da alteração dos hormônios. Nós temos 4 hormônios que são responsáveis pela depressão quando estão em desequilíbrio, que é a serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. A serotonina, ela é produzida na glândula pineal através da luz solar. A dopamina é o hormônio do bom humor, da motivação, e ele é produzido através dos esportes, através da pessoa estar apaixonada, comendo chocolates, tomando um vinho tinto também produz dopamina. Endorfinas são também produzidas com esportes, é o hormônio do bem-estar. Você desenvolve a dopamina e a endorfina ouvindo músicas, fazendo atividade física. E o hormônio ocitocina, ele é responsável pelaquela sensação de confiança. Ele é responsável pela sensação de criar laços afetivos. E ele é desenvolvido principalmente durante a amamentação, o orgasmo e o contato físico. Por exemplo, quando você está apaixonado, quando você tem um contato físico, quando você tem um animal de estimação também e tem um contato físico, você desenvolve a ocitocina. Esses 4 hormônios são os hormônios da felicidade. E quando eles estão em desequilíbrio, eles causam a depressão. E só o psiquiatra pode fazer o exame e fazer o diagnóstico para ver a alteração dos hormônios, ver a causa dessa alteração e encaminhar para um psicólogo ou receitar medicações antidepressivas. Por exemplo, existem depressões que são comuns só nos países mais frios, como por exemplo Canadá, Noruega, o norte dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá, na época de inverno, os dias são muito curtos e escuros. Então não existe a luz solar no período de inverno, é muito pouco. E aí não existe a possibilidade da formação da vitamina D, não existe a possibilidade da formação do neurotransmissor serotonina, que é produzido na glândula pineal através da luz do sol. Então, nessa situação, o tratamento é com medicações, psicoterapia e também fototerapia, que é uma cabine de luz, onde a pessoa tem umas sessões onde fica exposta a uma luz artificial que ajuda a produzir a serotonina através da luz na glândula pineal que fica no alto da nossa cabeça. Por isso que é importante que nós, quando vamos tomar sol, não coloquemos bonés, nem chapéus, nada. Tomemos o sol na cabeça, para a nossa glândula pineal. É muito importante.
Essa depressão que eu acabei de falar, ela se chama depressão sazonal. E ela também se refere a datas, por exemplo, Natal, Ano Novo, aniversários, datas que relembrem a pessoa traumas. Então, nessas datas, tem aquele gatilho que a pessoa desenvolve a depressão. Por isso que muitas pessoas se isolam no Natal, no Ano Novo, nos aniversários, devido à depressão. Às vezes as pessoas falam, nossa, ela é antipática, né? Ela se isola, ela não participa, mas não é. A pessoa está doente, está com depressão e não está diagnosticada. Por isso que muitas vezes as pessoas olham uma pessoa depressiva com preconceito. Falam, nossa, essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa não consegue se levantar de manhã, essa pessoa é desleixada, não cuida da própria aparência, não cuida da casa. Só que, na verdade, a pessoa não é desleixada, a pessoa está doente, está com depressão e não foi diagnosticada. Por isso que é importante estarmos atentos aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas que convivem conosco. Porque quando a pessoa ela caminha olhando para o chão, quando a pessoa está sempre de cabeça baixa, quando a pessoa está sempre reclamando, só olhando o lado negativo das coisas, pode ser que a pessoa não seja ranzinza, não seja chato, seja uma pessoa que está com depressão. Inclusive, existe uma depressão que se chama distimia, ou transtorno depressivo persistente, que é justamente esses sintomas mais leves daquelas pessoas que reclamam de tudo, que são mal-humoradas, que só criticam, só veem o lado negativo. E muitas vezes os amigos e os parentes acham que aquela é uma característica pessoal da personalidade da pessoa. Eles falam, não, ele é chato mesmo, ele é mal-humorado, ele é ranzinza. Mas, na verdade, essa pessoa precisa de tratamento. Embora os sintomas sejam leves e no começo eles possam ser curados através de uma psicoterapia, através de um esporte, de uma atividade física, se não forem tratados, com o passar do tempo, esses sintomas vão se agravando. E existem depressões que precisam de internação psiquiátrica, porque não foram tratadas no começo e elas vão evoluindo. Como, por exemplo, a depressão psicótica, que é a mais grave de todas. E ela pode ser até confundida no diagnóstico com uma esquizofrenia. Por quê? Porque nessa depressão, os sintomas incluem delírios de perseguição. A pessoa acredita que está sendo perseguida. A pessoa tem alucinações. Às vezes a pessoa até ouve vozes. Por isso que é confundido com a esquizofrenia. E muitas pessoas têm aquela fantasia e distorcem a realidade. E aí é preciso medicação antipsicótica e internação. Então, quando é descoberto no começo e é tratado, é muito mais fácil do que chegar ao ponto de se transformar numa depressão psicótica. Porque a depressão ela pode começar com uma perda, com um luto, né? E virar uma coisa pior. Então, o primeiro passo é buscar um psiquiatra. Só ele pode fazer o diagnóstico e medicar, se for necessário, ou, se não for necessário, ele vai encaminhar para um psicólogo e o psicólogo vai fazer a psicoterapia e a pessoa vai, juntamente com isso, fazer uma atividade física com luz, com sol e vai melhorar e vai sarar, né? E essa melancolia, esses sintomas de apatia,
Muitas vezes eles não são tristeza, eles muitas vezes são depressão. Então, existem também depressões que são confundidas com ansiedade. Por quê? Sabe aquela pessoa que está sempre dando risada, de bom humor, agitada, procurando aqueles esportes radicais, procurando baladas, procurando festas. Aí no dia seguinte a pessoa se isola, a pessoa nem sai da cama, a pessoa fica dentro de casa. E às vezes os familiares olham para essa pessoa e falam: olha, ontem ele estava lá pulando de paraquedas, olha, hoje ele está tão cansado que ele nem levanta da cama. Mas na verdade, essa pessoa pode estar com aquela depressão bipolar que oscila a euforia com a melancolia, com estar para baixo, estar apático, sem energia. E normalmente essa depressão, ela é tratada com medicações, estabilizadores do humor. Então, é uma depressão séria e é difícil de ser diagnosticada, porque a pessoa está alegre, a pessoa está ativa, a pessoa está nos esportes radicais, está nas festas, e depois a pessoa está sem energia. Então, precisamos estar atentos para que, se um familiar esteja com esse tipo de comportamento, nós possamos conversar e orientar para que a pessoa procure um psiquiatra. E as pessoas têm aquele preconceito, achando que psiquiatra e psicólogo são médicos de loucos, mas não são. O psiquiatra, ele é o único médico que pode diagnosticar a depressão através do exame dos hormônios, porque ele estudou para isso, ele é médico psiquiatra. E se não precisar de medicação, ele vai indicar para o psicólogo. Então, gente, é muito sério. É muito sério. E tem que ser levado a sério como doença. Porque muitas pessoas atentam contra a própria vida porque não percebem que estão doentes. Então, vamos procurar nos preservar. Vamos nos olhar com carinho e olhar aqueles que nos rodeiam com carinho. E se vocês gostaram do nosso papo de hoje, não esqueçam de deixar seu like, de se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos. E eu vou deixar um link dos meus livros na Amazon para vocês conhecerem. E quero encontrá-los na próxima semana com um novo tema. Se cuidem, um beijão para vocês e até lá. Tchau.